Hoje eu quero pensar com você sobre princípios para uma vida discipuladora, ou como desenvolver uma vida discipuladora, uma vida que discipula pessoas. Amém? Mateus 28, versículo 19. Se você encontrou, diga glória a Deus. Você não achou misericórdia, que a gente espera. Todos comigo? Diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Fica à vontade para se assentar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Espírito Santo do Senhor, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Uma vida discipuladora. Jesus, ele nos chama, nos desafia a vivermos com esse propósito. Discipularmos pessoas, cuidarmos de pessoas, levarmos pessoas a terem cada vez mais uma vida de intimidade profunda com Cristo Jesus, serem cada vez mais moldados pelo Evangelho e pela ação, sobretudo, do Espírito Santo. Você, quando se propõe a desenvolver uma carreira, quando você se propõe a desenvolver uma atividade de trabalho, nos primeiros momentos, o que o dono da empresa ou o seu superior faz? Você chega na empresa e ele já coloca uma série de atividades sob suas mãos e cobra essas atividades de você sem que nenhuma orientação lhe seja dada. É assim que é feito? Não, né? Imagine você que trabalha operando uma grande máquina, um grande caminhão, se não tiver uma determinada experiência, o que seria da sua atividade no seu trabalho? Imagine você que desempenha, quem sabe, a função na área da enfermagem, fazendo uma breve observação, né? Um breve comentário. Certa vez me lancei no desafio de fazer um curso de técnico em laboratório. Quem aqui já fez isso? Ninguém, né? Só eu mesmo. No auge da minha juventude, no início da vida profissional, falei, vou trabalhar nessa área. Aí fiz um curso, saía da minha cidade, dirigia não porque eu não tinha carteira, né? Eu ia de ônibus, né? Mas me dirigia à cidade de Cachoeiro todos os dias, 50 quilômetros, para aprender as técnicas em laboratório. Eu estava indo até bem, né? Quando as questões eram mais, vamos dizer assim, a nível de orientação, né? Você tem que fazer isso aqui, tem que fazer isso aqui, cuidado com essa realidade, observa essa dosagem de determinado reagente na hora do exame e tudo, mas até aí eu ia muito bem. Mas aí chegaram a fase, né? Chegou a fase da prática. E aí a coisa complicou. Por quê? Me deram uma seringa e uma agulha na minha mão, né? E eu falei, Senhor, quem eu queria furar não está aqui. Brincadeira, irmãos. Mas aí colocou um dos alunos, era assim, né? Um aluno fazendo o outro, né? E eu percebi, porque devido ao meu nervosismo, que pouquíssima gente quis ser cobaia para mim. Todo mundo saiu. Mas sempre sobra mais um além de mim, né? Então, chegou a minha vez de treinar no rapaz, coitado. Tomou 4 espetadas. Aí eu falei, não é para mim esse negócio, coitado do menino, né? Tomou 4 agulhadas até que eu consegui concluir o exame. Cada um já diz, o ditado tem a sua área de atuação, a sua missão, o seu propósito, a sua
o seu chamado, a sua realidade a ser desenvolvida, não é verdade? Alguns desenvolvem um excelente trabalho, uma excelente missão na sua área profissional, seja como motorista, seja como orientador ou supervisor de área, enfim, todos nós temos uma missão. Mas a verdade é que para chegarmos a, de fato, exercermos com excelência aquilo que nos foi confiado no local de trabalho, nós precisamos, num determinado momento, nos espelhar em alguém que desempenha isso de forma mais excelente. Correto? Amém? Você está comigo? Entenda que Jesus está gastando, investindo seus momentos finais. Jesus já havia morrido, já havia derramado seu sangue, já havia derramado a sua vida na cruz, mas já havia também ressuscitado, revelando o seu poder, a sua glória em diversas outras ocasiões, e nesse momento, de forma específica, ele se prepara para subir, para ascender aos céus, correto? E ele investe seus instantes finais para quê? Para falar com os discípulos e dar a eles uma importante tarefa, uma importante missão, uma importante responsabilidade ele delega aos seus discípulos. Portanto, vão e façam discípulos. Entenda, amados, Jesus não está partindo da premissa ou não está orientando pessoas aleatórias que não tinham o menor conhecimento da missão que lhes fora confiada, que não entendiam acerca daquilo que Jesus estava ensinando, gente que foi pega a laço para fazer algo importante demais e que eles não tinham preparo algum para isso. Não, se você olhar nos versos anteriores, Jesus vai falar: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão. Ele está falando a centenas de pessoas que já estavam seguindo ele ao longo dos anos que ele vinha desempenhando seu ministério. Gente que viu, experimentou, vivenciou os milagres e maravilhas que ele vinha realizando. A pergunta é: você tem sido cada vez mais alvo da graça do Senhor Jesus? Amém? Nossa! Você tem experimentado da ação do Espírito Santo de Deus na sua vida a cada momento, amém? Você tem sido protegido, guardado, abençoado pelo Senhor? Então, entenda, a missão que Jesus confiou aos discípulos também é confiada a você. E não há razão alguma para nos esquivarmos desta tarefa. Por quê? Porque já temos experimentado da ação do Espírito Santo. A verdade é que nunca experimentaremos na totalidade. Tem gente que por vezes pensa assim: eu preciso me preparar melhor para fazer algo. Correto? Aí tem gente que às vezes pensa dessa forma, por exemplo, em relação ao matrimônio. Eu preciso me preparar melhor para casar. Preciso me preparar melhor e conhecer melhor a minha namorada, o meu namorado, a minha noiva, o meu noivo. Aí fica 10 anos namorando. Não estou falando que é o caso de ninguém aqui. E às vezes, o que acontece? A relação, depois da união, não dura. Eu conheci alguns casos assim. Por quê? Porque é vida na vida, prática, experiência. A verdade, amados, que o relacionamento com o Espírito Santo, que é o próprio Deus, fonte inesgotável de poder, manifestação, glória, autoridade, maravilhas, a fonte que é o Espírito Santo é inesgotável. E por mais que venhamos nos relacionar com Ele, nunca esgotaremos, nunca experimentaremos na totalidade do seu poder. Às vezes tem muita gente que não se lança num desafio profissional. Eu vou procurar o meu chefe e vou procurá-lo para pedir a ele uma promoção. Eu já sei fazer tudo o que a área, o que o meu setor já me demanda, então vou pedir a ele uma promoção.
Ah, mas eu tenho que aprender mais um pouquinho mais do quê? Já viu gente assim? Com medo, inseguro? Não se lança nesse desafio. E às vezes procura um encarregado superior e ele fala: eu estava só te esperando. Estava esperando você me procurar para lhe promover. Não estou falando que é para você chegar amanhã e procurar o chefe. Chefe, me dá um aumento. Né? Vai orar primeiro. Amém? Mas, amados, às vezes nós, de alguma forma, nos prendemos ao medo, à insegurança. Agora, a palavra de Jesus é muito verdadeira e muito incisiva. Ó, me foi dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos. A missão é confiada a nós, mas entenda que para desempenharmos essa missão, para realizarmos essa tarefa, eu e você precisamos, sobretudo, sermos o quê? Para discipular, tem que ser o quê? Discípulo. Você confiaria o ensino, vamos dizer assim, você confiaria a alguém não habilitado o seu dinheiro para ensiná-lo a dirigir? Confiaria? Você confiaria em alguém não habilitado, né? E nem, de fato, preparado, que não sabe dirigir, porque às vezes acontece, né? Gente que não tem habilitação, mas dirige. Vocês conhecem alguém assim? Nós vamos orar por essa pessoa agora para ela pegar a habilitação, em nome de Jesus. Eu me lembro que uma vez eu viajei com uma pessoa, e ela dirigindo, conversando, dirigia muito bem. Aí, de repente, ao longe, avistou uma viatura da Polícia Federal. E aí a pessoa: peraí, encosta. Fulano, troca de lugar aqui comigo. Falou para o esposo. Não, o que é isso? É foragida? Não tinha habilitação. 20 anos dirigindo. 20 anos mesmo, tá? Dirigindo. E não tinha habilitação ainda, né? Não é daqui, não. Fique tranquilo. Até porque tem autoridades civis e municipais aí, vamos que prendem aí. Essa pessoa não é daqui, não. Brincadeira, amados. Mas, amados, nós não confiamos numa realidade como essa. Por quê? Espera-se do discipulador que ele seja discípulo. Espera-se do motorista que ele seja habilitado e preparado para isso. Espera-se de algum enfermeiro o preparo necessário para desempenhar a função dele. Agora, tem muita gente que tem se lançado na missão de fazer algo especial e importante para Deus, mas que não tem desenvolvido uma relação com Ele. Gente que acha que para ser verdadeiro ou verdadeiros, com homens e mulheres comprometidos com a missão de Deus, gente que acha que para construir algo especial para o Senhor, não precisa necessariamente de intimidade com Ele. Agora entenda, Jesus tem uma palavra, ou a Bíblia tem uma palavra especial para esses. O quê? Que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Assim como nem todos que têm uma seringa e agulha nas mãos estão preparados para fazer isso. Amados, entendam, nós precisamos de uma relação de intimidade, de verdadeiros discípulos de Jesus. Como anda a sua vida de discípulo? Como anda a sua caminhada com Deus? Você tem baseado a sua relação com o Senhor na sua habilidade e capacidade de interpretação da Bíblia? Sabe que a Bíblia, saiba, né? Na verdade, que a Bíblia não é um livro a ser interpretado, mas um livro a ser vivido. É uma experiência, não um acúmulo de conhecimento. Até porque tem muita gente que sabe, conhece as inúmeras histórias da Bíblia e sabe até de cor diversos capítulos, mas que não tem nenhuma intimidade com o Senhor. Entenda, amado, como você tem se lançado nesse desafio de se tornar
cada vez mais um discípulo de Jesus. Uma das coisas que eu tenho aprendido, amados, ninguém faz nada só. Ninguém realiza algo de valor, nem tampouco alcança uma posição especial sem que alguém ao seu lado lhe ajude nessa missão. Individualidade é padrão que é, por vezes, estabelecido pelo inimigo para destruir. A Bíblia nos ensina em Provérbios que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente, porque precisamos, de fato, sermos mais e mais discípulos de Jesus. E como nos tornarmos mais e mais discípulos de Jesus sem a companhia de outros discípulos ao lado? Você tem sido discipulado por alguém? Você tem se lançado nessa missão? Você tem aprendido com alguém? Você tem procurado alguém para prestar contas? Ah, ninguém tem nada a ver com a minha vida. É assim mesmo que aqueles que são destruídos e por vezes afastados do caminho pensam. Entenda, amados, nós somos um em Cristo Jesus, amém? Amém? E todo mundo tem que cuidar de todo mundo. Não é fazer fofoca da vida dos outros, não. Aqui, graças a Deus, não tem nada disso. Amém? Eita glória. Discípulo anda junto de discípulo. Discípulo aprende se relacionando com outras pessoas. Quem você tem procurado para discipulá-lo, para auxiliá-lo, para fortalecê-lo? Entenda, o discipulado exige de nós alguns princípios. Primeiro deles, essa relação de discípulo com o discipulador é uma relação baseada na confiança. Jesus já vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. O que é fé? Certeza das coisas que não se veem, convicção das coisas que se esperam. Então, nós podemos traduzir fé como confiança. Amém? A pergunta é, você tem desempenhado fé na sua relação? Se a gente não tem, de fato, confiado no outro, por vezes teremos dificuldade para confiar em Jesus. Porque a palavra já vai dizer que se nós dizemos que amamos a Deus, mas odiamos o nosso irmão, somos o quê? Mentirosos. Ah, mas é porque você não conhece essa pessoa. Talvez ele seja difícil, assim como nós também somos. E eu não estou dizendo para você confiar, vamos dizer, a sua vida nas mãos de uma pessoa que não tem preparo, mas é para você, de fato, buscar alguém em que, de fato, a relação de discípulo e discipulador possa ser cada vez mais fortalecida, enrijecida para a glória de Deus. Não tente sozinho. Tem uma canção antiga, não sei quem conhece, eu não vou me arriscar a cantar, não, pode ficar tranquilo. Mas ela dizia o quê? Não tente sozinho, você não... Ninguém sabe não, gente, ninguém. Ô Jesus, só eu. Você não vai conseguir sem a ajuda de Jesus, do lugar nem vai sair. J. Neto, não. Eu entendi, isso é coisa... Isso não é de Deus não, irmão. Tá. Princípio da confiança, amados. Juntos somos mais fortes. Outro princípio muito importante, transparência. Às vezes nós caímos no ledo engano de acharmos que podemos esconder algo dos outros. Às vezes até somos bem-sucedidos durante algum tempo. Mas uma hora, diz o ditado, a casa cai, a máscara vai ao chão. Sabe, amados, a Bíblia é o livro que mostra para nós o quanto nós carecemos de transparência na nossa relação com Deus. Pegue os Salmos.
Davi apresentando, rasgando seu coração, falando das muitas dificuldades, dos muitos pecados. Você acha mesmo que a Bíblia não nos tem algo a ensinar acerca da transparência quando ela mostra para nós os erros e acertos dos grandes homens e mulheres da palavra? A Bíblia mostra para nós o quanto nós precisamos aprender de fato a rasgar os nossos corações aos pés de Jesus e a buscarmos no outro ajuda para lidar com os nossos problemas e lutas. Amados, transparência. Somente com transparência é que podemos ajustar as contas. Né? Quando a vida financeira não vai muito bem, o que você faz? Pega um papelzinho e anota tudo para ter um controle de gastos, amém? O meu papelzinho já está no caderno de 24 matérias. Brincadeira, amados. Mas você faz um exercício de transparência, uma autoanálise, uma avaliação sincera, para encontrar as áreas onde precisam, de fato, algum empenho e dedicação serem aplicados para a coisa melhorar. Transparência. A pergunta: você tem sido transparente na sua relação com Jesus e com as outras pessoas? Aquele que confessa alcança do Senhor o quê? Misericórdia. Mas aquele que esconde os seus erros, ele é condenado por eles. Outro princípio, o desejo, a fome, a sede, o princípio da intensidade. Você, de fato, tem se lançado intensamente nessa missão de se tornar cada vez mais parecido com Jesus? Amém? Você tem se lançado nessa missão? Amém? Jesus, ele praticava o exercício de revelar o Pai sobre a sua vida em todo o tempo, através da priorização, do estabelecer o que de fato era prioridade, era mais importante. Às vezes a nossa sede, ela precisa ser revelada por meio da nossa intensidade em buscar o Senhor. A Bíblia já vai dizer que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Coração, a Bíblia está falando o quê? Do campo das emoções e sentimentos, daquilo que gera paixão e desejo na sua vida. Se não somos tomados pelos nossos sentimentos que nos impelem a buscar cada vez mais ao Senhor, como o nosso espírito será fortalecido nessa mesma tarefa, nesse mesmo desejo? Se eu coloco como prioridade tudo aquilo que eu quero e acabo anulando aquilo que o Senhor estabeleceu como mais importante para a minha vida, como eu revelarei de fato que eu tenho tido fome e sede pela presença do Senhor? Uma vida discipuladora estabelece o discipulado, a relação com o Senhor Jesus e com aqueles que Ele coloca no seu caminho como prioridade, entendendo que é isso que de fato precisa preencher o seu coração e a sua vida. O princípio da sede, da intensidade, mas também o princípio da disposição. Quem aqui se considera uma pessoa disposta? Amém? Então, se eu te chamar agora para uma caminhada de 18 quilômetros, amém? Olha lá, hein? Bora para casa, né? Se eu chamá-lo agora para uma laje, amém? Olha a conversa, hein, irmão. Se eu chamá-lo agora para estabelecermos 3 dias de jejum e oração. Ô, pastor, aí
Quem aqui tem dificuldade para um jejum de 6 horas? 6 horas, gente. Vocês começam meia-noite, às 6 da manhã, vai lá fazer o exame. Vai. 8 horas. 12 horas. Amados, qual o nível da nossa disposição para buscar o Senhor? Entenda, amados, às vezes a gente fala algo que de fato não nos lançamos nos desafios ou no desafio e na missão de cumprir. Somos dispostos, mas quando a preguiça bate, a agenda conflita, quando compromissos e questões que eu entendo como mais interessantes surgem, eu acabo deixando o quê? A casa do Senhor, a vida devocional, o relacionamento com a minha irmã, com o meu irmão, o relacionamento com o Senhor, acabo deixando em segundo plano. Disposição, amados, é necessário para uma vida discipuladora. Sabe, às vezes temos falhado em alcançarmos os nossos, porque o nosso coração ainda não foi plenamente alcançado. Às vezes temos falhado em levarmos pessoas a Jesus, porque temos falhado em tomarmos a nossa cruz. Às vezes temos tido uma dificuldade para estabelecer um diálogo onde nós revelamos a cruz de Cristo, o amor do Senhor, aquela pessoa que está ao nosso lado. Às vezes temos tido dificuldade para isso, porque a cruz não tem de fato tomado o nosso coração, o amor pelo Senhor não tem nos levado a ter mais disposição para isso. Amados, o princípio da disposição. Ninguém que alcança algo especial na sua vida espiritual, na sua vida profissional, é alguém sem disposição. Você conhece gente capaz, gente inteligente, gente extremamente habilidosa fazendo as coisas? Conhece gente assim? Quantos dessas pessoas que você conhece que são bem-sucedidas na sua vida pessoal e na sua vida profissional? Poucas, né? Porque o que nos leva ao sucesso não é a nossa habilidade e capacidade, mas a nossa disposição para fazer quantas vezes for necessário aquilo que é prioridade. Disposição. E por fim, todo relacionamento discipulador, ele tem um tripé, 3 pilares importantes que precisam ser estabelecidos: a cruz, o servir ou ser servo e o princípio do amor. Nós amamos por quê? Por quê, amados? Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou, Ele ama você, Ele ama cada um dos que estão perdidos, caminhando longe da presença do Senhor. Mas para que isso, ou esse amor, possa inundar na vida do outro e transformar a sua realidade, esse pilar possa ser estabelecido na vida de alguém, entenda que ele não será, de fato, um pilar que se sustenta sem que o serviço e o amor à cruz de Cristo também façam parte dessa realidade. Lembrem-se, todo aquele que quer ir após Jesus precisa o quê? Negar-se a si mesmo, tomar o quê? A sua cruz e seguir a Jesus. É um desafio, não é verdade, amados? Por quê? A gente tem dificuldade de abrir mão da nossa razão, de abrir mão das nossas necessidades, abrir mão da nossa vaidade, abrir mão do nosso desejo. A gente tem dificuldade de abrir mão até do lugar na fila. É verdade? Esses dias fui num restaurante, uma fila
meio grande, e a pessoa entrou no meu lugar, na minha frente, pagou de doido, sabe? Já viram isso acontecer? Finge que conhece alguém, começa a puxar assunto, entra no... Olhei assim. Eu falei, Senhor, o Senhor vai me provar aqui na hora do almoço? Eu com a fome. Sabe, aquele dia que você tiver um cachorro quente, você come, mas se tiver uma maçã, você come, qualquer coisa que vier na frente, sabe? Eu olhei para a pessoa assim e falei, Bia, como bom termômetro, ô, cega aí, velho. Ela falou assim mesmo, cega aí. Falei, miserável. Mas, amados, às vezes tomar a cruz implica em entendermos a necessidade de anularmos um pouquinho o nosso eu, para que o eu de Cristo Jesus seja revelado. É desafio demais viver essa realidade, desafiadora demais, essa nova vida que Cristo Jesus nos chama a vivermos. Mas entenda que você não faz isso sozinho. Em primeiro lugar, o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que intercede por nós com o quê? Gemidos inexprimíveis. Ele habita em você e lhe capacita para essa missão. E quando você precisar de a companhia de alguém, ele vai colocar no seu caminho. Amém? Mas isso só se tornará uma realidade se nós formos discípulos de Cristo, estivermos sendo discipulados e discipulando uns aos outros. Alguém já disse que a igreja do Senhor é um lugar onde o crescimento e a expansão é, de fato, uma realidade para quando isso acontece de forma saudável. Entenda o seguinte, se você planta uma flor no jardim da sua casa e cuida bem dela, coloca um solo adequado, né, bons nutrientes, adubo, o que vai acontecer com essa flor? Ela vai crescer, correto? Se cuidar, vai crescer. Precisa de algum esforço gigantesco da sua parte? Você precisa orar, Senhor, faz um milagre aqui na minha plantinha? Precisa disso? Porque é natural. Sabe, amados, os seus serão alcançados por Jesus. A igreja do Senhor, ela crescerá a cada dia, quando cada vez mais nos tornarmos mais e mais parecidos com Jesus. Formos mais e mais discípulos dele. E quando formos mais e mais homens e mulheres comprometidos em cuidarmos uns dos outros, para a glória de Deus. Amém? Eu vi essa semana um vídeo que me impactou muito. Uma senhora que já há algum tempo, já há cerca de 3 ou 4 dias, estava desaparecida, uma senhora que tinha alguns problemas psicológicos, já estava desaparecida, e ela frequentava, era muito conhecida na cidade do interior, muito conhecida pela igreja que ela frequentava. Na verdade, ela visitava várias igrejas, mas ela tinha uma que ela participava com maior frequência. Já há 3 a 4 dias desaparecida, e nenhum familiar deu, de certa forma, falta dela. Quando o pastor e um grupo de irmãos ligaram para o corpo de bombeiros para invadir a casa da mulher, ela estava lá desacordada já, algumas horas, enferma. Aí veio a palavra tão importante que Jesus nos orienta acerca do cuidado, né? Acerca do quão importante nós precisamos, de fato, sermos na vida uns dos outros, cuidarmos uns dos outros, né? Jesus já vai dizer que nós somos seus amigos se fizermos o que ele nos manda. E o que ele nos manda? Cuidarmos uns dos outros para a glória de Deus. Amém?
Eu quero convidar o corpo diaconal, os irmãos que estarão auxiliando aí na distribuição da ceia do Senhor nesse momento, a se